Simplesmente Filhas. Autora Ceres Silva. Descanse. Ele está cuidando de tudo. Capítulo 4. Quando tudo coopera. Quando entendemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, podemos viver em paz e em tranquilidade. Precisamos ansiar por viver isso e buscar a Deus de todo o coração, para desfrutarmos da sua graça e bondade dele para conosco, porque ele faz. Abre aspas. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Romanos 8, 26 a 32. Fecha aspas. Vamos falar sobre as palavras tudo e todas. Não estamos de fora, fazemos parte de um todo. Fomos escolhidas pelo próprio Deus. Jesus morreu por todos nós. Ele morreu para nos dar todas as coisas. Ele viveu para nos ensinar que tudo coopera. Para que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, somos guiadas pelo Espírito Santo de Deus e não abrimos mão de entender que ele derrama amor no nosso coração para manifestar o nosso amor a Deus e às outras pessoas. Tudo vai cooperar se temos sede de buscar ser guiadas pelo Espírito Santo. Durante muitos anos, orei incessantemente, pedindo a Deus para que eu tivesse visão de reino. Clamei por muitos anos e essa visão chegou. Eu creio que a resposta de eu ser tão apaixonada por Jesus e pelo céu é justamente a visão que Deus me deu deste lugar. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Sabemos que a palavra buscar deve ser intensa em nossa vida. Buscar é ser agressiva, é buscar alguma coisa como se daquilo dependesse a nossa vida. A vida que Jesus Cristo morreu para que tivéssemos vida depende dessa busca. Todo reino tem um rei, e o reino que Jesus nos manda buscar é o reino dele. Jesus é o rei. Esse reino teve as portas abertas pelo próprio Jesus Cristo quando ele morreu na cruz por nós. Ele levou com ele os nossos pecados e pagou a dívida que nos tirou de uma situação de condenados e nos levou para uma situação de salvos. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. 1 João 5,19. Temos a opção de estar em dois lugares, ou ter convicção no coração que somos de Deus, ou se estamos sob intervenção do inimigo. Abre aspas. E levando-a, mostrou-lhe, num momento, todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo:
Dar-te-ei toda essa autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Lucas 4, 5 a 6. Fecha aspas. Todos os reinos deste mundo, Satanás tem autoridade sobre eles, porque Deus criou Adão e deu para ele a autoridade sobre a terra. Mas quando Adão pecou, perdeu essa autoridade e Satanás a pegou. Jesus Cristo teve que descer do céu e morrer para que tudo voltasse a cooperar para o nosso bem. Abre aspas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crer tenha vida eterna. João 3,16. Fecha aspas. Foi por isso que Jesus Cristo teve que morrer por nós. Deus não abriu mão de nós como família, não abriu mão de ser nosso Pai. Por isso, ele enviou Jesus para nos tirar do reino desse mundo. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Colossenses 1, 13 a 14. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, saímos da posição de criaturas, condenadas e miseráveis, e nos tornamos filhas, filhas do Deus vivo. Passamos a viver sobre a condição de que tudo coopera para o nosso bem. Que posição é essa onde tudo vai cooperar para o nosso bem? Abre aspas. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Mateus 28, de 16 a 20. Essas foram as últimas palavras de Jesus para os seus discípulos. Dessas palavras, temos estratégias para que tudo coopere para o nosso bem. Primeiro, e quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Não deixe a incredulidade tomar conta do seu coração. Escolha adorar, ainda que você não acredite. Abomine e lute contra a incredulidade, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A incredulidade é uma arma que Satanás usa porque entristece o coração de Deus. Deus não se agrada de quem não crê, e a consequência de quem não crê naquilo que Deus fez por nós é retroceder, e Deus não se agrada de quem retrocede. Abre aspas. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Hebreus 3, 12 a 14. Nossa fé precisa aumentar, nunca pode diminuir. Precisamos escolher traçar esse caminho e nada nos tire dele. Jesus já fez para que fizéssemos a nossa escolha. Dúvida e medo vêm do inferno. Fé e amor vêm do céu. Prefira estar entre os discípulos que adoraram a Jesus do que entre os discípulos que duvidaram. Quando vier pensamento de dúvida, não pense nem alimente, mas adore. A única maneira de combater a incredulidade é com a fé. E essa fé está disponível para todo aquele que escolher adorar e se render aos pés do Senhor.
Abre aspas. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe, firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. 1 Pedro 5, de 6 a 9. Fecha aspas. Não tem humilhação maior do que quando tudo está dando errado e não está cooperando e ainda escolhemos adorar. As coisas vão se mover em nossa casa quando, mesmo moídas e machucadas, escolhemos adorar. Satanás perdeu, porque nos humilhamos sobre a poderosa mão de Deus. Não estamos sofrendo sozinhas, mas precisamos tomar uma decisão sozinhas de nos humilharmos sob a poderosa mão de Deus, sabendo que existe um adversário ao derredor e a única maneira para resistirmos é ficar firme na fé e escolher adorar a Deus. Não adore pelo que ele faz, mas o adore pelo que ele é. 2. Toda autoridade foi dada ao Senhor no céu e na terra. Às vezes, nos perdemos em nós mesmas. Alguns anos atrás, Deus trouxe uma revelação muito forte no meu coração. Abre aspas. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Gálatas 5,17. Fecha aspas. Nossa carne briga com o Espírito Santo, ou seja, nossa alma, nossa parte emocional, tem a capacidade de enfrentar o próprio Deus. Porque antes de Jesus entrar e termos o Espírito Santo, a alma comandava. Era somente corpo e a alma não quer perder. Mesmo perdendo, a alma sabe que de senhora passou a ser serva do Espírito Santo de Deus, mas ela não se conforma com isso. Diante disso, pare de se condenar quando você não conseguir. Pare de se desvalorizar. Jesus morreu porque carregamos uma natureza pecaminosa e ele conhece as nossas lutas. Ele nos diz que não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E nada pode nos separar do amor que ele tem por nós, porque esse amor não vem de nós, vem dele. Quando entendermos que nosso maior inimigo está do lado de dentro, vamos parar de gastar forças com coisas erradas e teremos o discernimento de que, quando estamos fracas, aí é que estamos fortes. Jesus Cristo tem toda a autoridade, porém, essa autoridade que Jesus nos reveste é para fazer a vontade dele. Por isso, precisamos morrer para nós mesmas, para viver a vida com Deus. Quem perde a vida aqui, a ganhará. Abre aspas. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de me dizer, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mateus 7, 21 a 23. Fecha aspas. O Senhor nos mói, não é para nos derrubar, mas para nos levantar, porque muitas vezes a única maneira de ocuparmos os lugares que Deus tem para nós no céu é quando Ele nos derruba na terra. Abre aspas. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos.
e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade, para conosco, em Cristo Jesus. Efésios 2, 4, 7. Fecha aspas. Somos salvos pela graça e ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Somos derrubadas na terra para ocupar o lugar de plenitude que Deus tem para nós no céu. E ainda assim podemos adorar. Tudo vai cooperar para o nosso bem quando tivermos a revelação que fomos chamadas e revestidas para fazer a vontade de Deus, e não a nossa. Número 3. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Fomos chamadas para sermos um pequeno Cristo, uma filha do Deus vivo aqui na terra e com um novo nome no céu. Fazemos discípulos de Jesus quando imitamos a Jesus Cristo. Somos chamadas para ser agentes de transformação por onde andarmos. O que nos define não é uma profissão. O que nos define é a nossa filiação. Fomos chamadas para ser imitadoras de Deus como filha amada e andar com amor como Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício vivo. Quando nascemos de novo, temos que andar de modo que as pessoas vejam a nossa vida e queiram o que temos. Por isso, nossa vida precisa ser diferente. Precisamos ser diferentes daqueles que não são filhos de Deus e fazer a diferença. Cristianismo não é religião, e sim estilo de vida. E mesmo quando não falamos nada, a nossa vida fala. Porque o próprio Deus habita dentro de nós e nada pode segurar a grandeza dele dentro de nós. Um filho de Deus, mesmo sem palavras, convence muitas pessoas por causa de quem ele carrega. Não tem a ver com o que você tem, e sim com quem você carrega. Abre aspas. Logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e, amarrando a Jesus, levaram-no e entregaram a Pilates. Pilates o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu o dizes. Então, os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo: Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem? Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Marcos 15, de 1 a 5. Fecha aspas. Muitas mulheres estão contrariadas pelo tanto de acusações que sofrem e até querem revidar. Ficam tristes e desanimadas. Mas o nosso exemplo é Jesus, que não respondeu palavras a ponto de Pilatos se admirar. Precisamos aprender a fazer discípulos com a nossa vida, porque não teremos oportunidade de pregar para todas as pessoas, mas vamos ter oportunidade de viver Jesus e revelá-lo na vida de outras pessoas. O ide de Jesus não é sair por aí pregando o que não se vive, mas às vezes é sair calando, sofrendo dando, vivendo aquilo que se deve pregar. Número 4. Ensinando a guardar todas as coisas que o Senhor tem ordenado. Devemos ensinar a palavra, e não nosso testemunho nem de outras pessoas. Muitas, por não aprenderem sobre Jesus, continuam pregando a si mesmas. Nunca andam em novidade de vida, nem experimentam o mover de Deus que vem da sua palavra, da doutrina cristã. Abre aspas. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva seródia que rega a terra. Oséias 6:3. Fecha aspas. A doutrina bíblica, a palavra de Deus, nunca será esgotada. Ela é viva e eficaz.
Devemos nos voltar para a palavra de Deus e ensinar as pessoas a guardarem os mandamentos dele. Nossa carne milita contra o nosso espírito. Ela tem necessidade de contar algo para as pessoas a nosso respeito para sermos enaltecidas. Podemos dar nosso testemunho, mas não podemos nos agarrar nisso. Devemos nos agarrar em ensinar sobre Jesus e não sobre nós. Muitos podem ter testemunhos lindos, mas podem cair. Jesus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. É o único que teve uma vida sem pecado. Dar o nosso testemunho é lindo, mas tem o tempo oportuno. Quanto mais conhecemos a Deus e a palavra, mais nos esquecemos do nosso testemunho. E muitas vezes, Deus nos faz esquecer do nosso testemunho para que não esqueçamos daquilo que Jesus fez por nós. Por isso, devemos nos apegar à palavra e aos mandamentos de Deus. Número 5. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando temos a percepção da presença de Deus, tudo muda. Essa presença precisa começar em nós. Quando entendemos que a presença dele muda tudo, deixamos tudo por ele e por causa dele. Não importa o lugar, se comigo o meu Senhor está. Com muito ou pouco, somos felizes. Não importa o lugar, se o Senhor está conosco. Abre aspas. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, 10, 13. Fecha aspas. Abraão não hesitou em oferecer Isaque porque ele estava disposto a ficar sem seu filho, mas não abrir mão de ficar longe da presença de Deus. Quando experimentamos a presença, não queremos ficar longe e largamos tudo para estar com Ele. Precisamos voltar e anelar pela presença. Precisamos cravar os nossos pés como Moisés. Abre aspas. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo, disseste: Conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir neste lugar. Êxodo 33, de 12 a 15. Fecha aspas. Precisamos voltar para o lugar da presença. Será que estamos vivendo a ponto de falar como Moisés? Meu filho me ensinou que a salvação é de graça, mas a presença do Espírito Santo habitando em nós, nos direcionando, tem um preço alto. Abre aspas. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí ao teu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite,
porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e às vós outras. Ide antes ao que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Mateus 25, 12. Fecha aspas. Nessa parábola sobre as 10 virgens, lemos que 5 eram prudentes e 5 nécias. Nécia significa não valorizavam a vinda do noivo, não se importavam com a presença. E como o noivo estava demorando, todas dormiram. Mas à meia-noite o noivo chegou. As nécias não tinham azeite e pediram para as prudentes, pois não estavam vendo o noivo nem o caminho. Elas precisariam comprar azeite e, quando foram comprar, a porta se fechou. A salvação é de graça, mas a presença tem um preço. A presença tem um preço de renúncia, de entrega, preço de, mesmo moída, escolher continuar e, mesmo na miséria, escolher dar glória a Deus. O azeite representa a unção do Espírito Santo. A unção não vem se não for pago o preço. A unção não vem sem renúncia. Podemos ser salvas, mas não experimentamos que todas as coisas cooperam para o bem. Daqueles que amam a Deus e não manifestarmos o nosso amor por Ele. O amor a Deus é manifesto pela nossa obediência. Ainda dá tempo de mudar a nossa história e viver a história que Deus escreveu a nosso respeito. Ainda dá tempo de buscá-lo. Abre aspas. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55, 6, 9. Fecha aspas. Quando vivemos para Ele e por meio dele, tudo em nossa vida vai cooperar para que se cumpra o propósito que Deus nos chamou para fazer. Ele é fiel, ele não falha e ainda nos ama. Esse é o fim do capítulo. E agora, vamos orar. Pai, queremos nos render ao Senhor. Pedimos que o Senhor tire toda a incredulidade do nosso coração e que possamos viver pela fé, voltar a ter a fé em Ti. Não queremos ser daquelas que não creem, não queremos ter um coração incrédulo que nos afasta do Senhor. Queremos viver pela fé no Filho de Deus. Abre nossos olhos espirituais e nos mostra que o Senhor é aquele que tem autoridade sobre o céu e sobre a terra, e que o Senhor nos sustenta quando nos chama e também quando nos para. Abre os nossos olhos novamente para entender que não fomos chamadas para pregar a nossa vida. Não pregamos a nós mesmos, mas pregamos o Cristo ressurreto. Ajuda-nos a ser agentes de transformação e a revelação do nosso interior de carregar o Senhor. Vem nos ensinar tua palavra. Não queremos ensinar nem andar em coisas nossas e humanas, porque tudo que é nosso é morto, mas tudo que vem do teu Espírito é vivo e eficaz. Traz ao nosso coração a graça de ter a tua presença todos os dias da nossa vida. Queremos esquecer das coisas que para trás ficaram, escolher começar de novo, te adorando, sabendo que tudo coopera para o nosso bem. Mesmo doendo, vai cooperar. Mesmo moída, vai cooperar.
Mesmo dando errado, vai cooperar. Não queremos ser nécias que não pagam o preço pelo azeite e unção. Ensina-nos sobre a renúncia e a renunciar para que possamos experimentar a graça de ouvir a Tua voz e sermos direcionadas pelo Senhor a todo tempo. E quando o Senhor voltar, estar despertas para viver o sobrenatural com o Senhor. Ajuda-nos a viver uma vida onde tudo vai cooperar para o nosso bem. Em nome de Jesus, é o que te pedimos, Senhor. Amém.